Violência. Todo mundo, no fundo, curte um pouquinho de violência. A gente vê nos filmes que assistimos, nas séries, e a gente vê nos jogos bastante até. Só que tem uma diferença bem grande de tipos de violência que são retratadas na arte como um todo. Eu não quero endeusar a violência de qualquer forma, como se fosse apenas isso que, sei lá, os jogos têm a oferecer. Não. Eu quero dizer que ela pode ser usada de uma forma extremamente estratégica para contar alguma coisa, para te mostrar de alguma forma e te fazer sentir alguma determinada sensação em alguma coisa que você tá vendo, que você tá jogando, que você tá assistindo. Até porque a gente já sabe que os jogos têm esse fantasma, né? Bom, eu tô dizendo isso aqui tudo porque não tem como negar que a violência ela dá uma empolgada, ela faz diferença quando ela é bem colocada, quando ela é bem aplicada. Tipo, quando você era criança, tava jogando PlayStation 2 na casa do seu primo e você acabou achando pelo mapa uma katana e você resolveu testar essa katana numa idosa, arrancando a cabeça dela e ficando completamente extasiado em ver ela sem cabeça. Acho que isso já aconteceu com todo mundo, né? Bom, pelo menos comigo isso já aconteceu, né? Então, normalmente temos duas formas diferentes de retratar a violência nos jogos. De uma forma mais sutil, quase tímida, ou de uma forma realmente mais aberta, a deixar o jogador meter o louco completamente, como se ele estivesse no Rio de Janeiro digital. Mas agora, quando você junta essa forma metafórica, mais sutil, junto com essa forma exagerada, gráfica, explosiva, como se fosse um filme do Tarantino, aí, meu amigo, aí a gente tem... Começamos o jogo num beco escuro e acompanhados de um mendigão que está nos contando basicamente como funciona o jogo, nos dando exemplo de como matar e usar as armas do jogo ao nosso favor, tanto armas brancas como também armas de fogo. A gente também pode arremessar as armas que a gente encontra nos inimigos para desnorteá-los e ter uma chance de executá-los no chão. Ele então termina perguntando se realmente a gente tá ouvindo ele e que provavelmente a gente vai acabar morrendo no jogo de qualquer jeito. E meu amigo, ele não tá mentindo quando ele disse isso. Nesse jogo você literalmente morre por qualquer deslize cometido. Depois do mendigão passar o tutorial, a gente é direcionado para a primeira parte, onde teremos a nossa primeira reunião. Nesse momento, ficamos de frente com 3 figuras enigmáticas, que de cara chamam a atenção por cada uma possuir máscaras e personalidades diferentes. Após entrarmos na sala, somos recebidos da seguinte forma. E quem nós temos aqui? Oh, você não sabe quem você é? Talvez devêssemos deixar desse jeito. Mas eu sei quem você é. Olhe para o meu rosto. Nós já nos encontramos antes, certo? Por que você está aqui? Você não é nenhum convidado meu. Você realmente quer que eu lhe revele quem você é? Conhecer a si mesmo significa ter conhecimento de suas próprias ações, já que ultimamente você tem feito coisas terríveis. Não se lembra de mim? Vou te dar uma dica. O dia 3 de abril significa algo para você? Após essa primeira reunião pra lá de exótica, somos direcionados ao dia 3 de abril de 1889, no apartamento do nosso personagem que eu chamarei de Jacket daqui pra frente, já que não é dito o nome dele em nenhum momento do jogo, e é assim que ele é chamado na comunidade do Hotline Miami. No local vemos uma seta vermelha indicando o nosso objetivo, um telefonema que aguarda ser atendido. Oi, aqui é o Tim, da padaria. Os biscoitos que eu pedi deveriam ter sido entregues a essa hora.
lista de ingredientes está inclusa. Certifique-se de lê-los com atenção. Bom, logo ao lado, saindo do apartamento, a gente tem um pacote deixado para nós com uma nota escrita que nos direciona dizendo que o nosso alvo é uma maleta, dizendo que a gente precisa ser discreto e para deixar o alvo no ponto F32 dentro de uma lixeira. A nota termina dizendo que falhar não é uma opção e que, entre aspas, nós estaremos te observando. A partir daí eu admito que eu fiquei logo de cara instigado com a minha missão. E descendo as escadas do que se parece o prédio, né, do personagem, na entrada nós entramos no carro, partindo para essa nossa primeira missão. Quando chegamos no local, podemos escolher qual máscara a gente vai usar para realizar o objetivo no local. Inclusive, a gente pode usar as máscaras dos personagens que a gente conversou na reunião do começo do jogo. Cada máscara dá um efeito diferente na gameplay do jogo, permitindo, por exemplo, a gente olhar mais longe, a gente matar apenas com as mãos, aumentar o drop, né, de armas, e enfim, elas servem pra isso. De cara, quando a gente chega no local, colocamos em prática o melhor que esse jogo tem a oferecer, que é passar a lambida em todos os carecas de branco que encontramos na nossa frente. E sempre da forma mais brutal possível. O que, sinceramente, eu acho, louvável, o quanto, é gráfico as finalizações desse jogo, mesmo ele sendo 2D, e tendo, entre aspas, né, um gráfico simples. A forma como o Jacket, ele elimina os inimigos, já demonstra de cara toda a brutalidade da história do jogo. Bom, após a gente pegar a maleta, a gente vai direto pro local, né, especificado na carta, e deixamos a maleta no lixo. Até que um mendigão fica incomodado com o nosso barulho e fazemos a coisa mais certa e sensata a se fazer, que qualquer pessoa faria, que é derrubar ele no chão e usar um taco pra fazer ele dormir. E logo depois vomitar. Coisa bacana. Terminado esse prólogo, temos uma nota final de como fomos no mapa em relação às eliminações, quão rápido a gente fez, combos, para no fim a gente ter uma nota, que no meu caso dificilmente passa de B. Após receber a nota, a gente vai dar uma parada numa lojinha na qual falamos com o recepcionista, do qual a gente vai acabar vendo bastante ao longo do jogo. Ele nos diz que faz tempo que não vê a gente, que pensava que tinha acontecido alguma coisa e que nós parecemos bem pra baixo depois de termos perdido nossa namorada. Que a gente sumiu depois disso e, enfim, ele nos dá um lanchinho e diz que é por conta da casa, que não precisa pagar e depois disso a gente volta pro nosso apartamento. E basicamente essa é a essência do que vamos fazer ao longo da história, que de começo pode parecer um pouco meio sem sentido, né, sair por aí matando carecas russos, mas cada vez vai ficando mais interessante, e simplesmente só melhora, eu juro, acompanha comigo. Nós vamos então para o dia 8 de abril, onde agora que aprendemos nosso objetivo, somos novamente recebidos por uma ligação de uma tal de Linda, que precisa de uma babá que discipline umas crianças no endereço na rua Leste, número 7. A partir desse telefonema, percebemos que basicamente somos um cara que recebe telefonemas suspeitos mascarados de serviços alternativos, nos direcionando para fazer uma carnificina total no local indicado, matando todo mundo que se mexe. E como somos bons garotos que cumprem o que é dito, a gente vai ao local e faz exatamente isso. Visitamos então o mesmo recepcionista, só que agora numa pizzaria, dizendo que nossa pizza já está pronta e que ele teve a sensação de que estávamos chegando para comê-la. E novamente, que é por conta da casa. Mais um tempo se passa e mais uma ligação é recebida e novamente recebemos um telefonema estranho para irmos a algum lugar eliminar todos que estão respirando. No local, depois de ter eliminado todos os inimigos, a gente percebe que descendo as escadas para a saída, tem ainda um gangster gordão que parte para cima da gente. Então logo a gente tem que pegar uma arma largada no chão e atirar nele o mais rápido possível. Inclusive, meu mano aguentou 3 tiros de 12 no peito sem desfalecer. E após isso, com ele chorando e implorando pela sua vida, nós finalizamos ele da forma mais family friendly possível. Porém, voltando para a sala que ele estava, vemos que ele tinha uma companheira dos momentos íntimos, se a gente pode chamar assim, que tá chorando e diz que sabia que ia terminar assim e que pra gente só terminar logo com isso. Imaginando que ela vai de F também, né? Mas como o nosso personagem ele é seletivo, né? Ele pega ela no colo, no meio de todo aquele banho de sangue e leva ela junto no carro. Que a partir desse momento ela acaba sendo, de fato, a companheira dele no apartamento, vira e mexe, ela acaba aparecendo lá nos cômodos, né? Então meio que se pressupõe que eles viraram meio que, né, companheiros, digamos assim.
Ao pegar o carro dessa vez, vamos num bar e acontece o mesmo esquema. O recepcionista nos dá algo para comer ou beber e pegamos sem precisar pagar nada, né, por conta da casa. Sendo sempre o mesmo cara. Já começando a me fazer duvidar se tudo aquilo realmente está acontecendo, ou se é algo imaginado ou distorcido da realidade. Bom, a partir daí somos direcionados a mais um endereço para fazer o que a gente faz de melhor. E inclusive eu gostaria de explicar uma sensação muito louca que o Hotline Miami me passa desde que eu comecei a jogar o jogo. Que basicamente quando a gente acaba o nosso objetivo e todos os inimigos foram trucidados da forma mais brutal, impossível, ouvindo no meio de tudo isso uma trilha sonora impecável do jogo, que definitivamente é uma das maiores qualidades dele, com várias músicas eletrônicas, synthwave dançantes, enquanto a gente tá lá matando todo mundo. Só que após tudo isso, a gente acaba sendo só a gente que tá vivo naquela sala. A música ela é cortada em quase um silêncio, com apenas seus próprios pensamentos na cabeça, só você tá ali. Como se cada fase desse jogo fosse uma alegoria de descarga de adrenalina, né? Tipo, sei lá, ao menos pra mim. E depois que a gente descarrega tudo que a gente podia em todo mundo, a gente tá só ali, observando toda aquela sala que antes estava impecável e agora tá manchada e coberta por poças e mais poças de sangue. Apenas nos restando respirar em alívio e voltar para nosso carro mais uma vez. Após irmos a mais um local direcionados pelo telefonema e fazemos nosso serviço, que inclusive a partir dessa fase nós somos introduzidos também a cachorros que rondam a fase, o que acaba criando uma dificuldade extra nos mapas. Terminada a fase, falamos com o nosso recepcionista favorito e ele nos disse que estava preocupado com a gente, já que as ruas não são mais seguras que nem antes. Imagina se ele morasse aqui em São Paulo, né? Gotham City brasileira. Logo depois, passamos em mais um endereço para passar a manteiga no pão, colocar os pingos nos is, acertar as contas, tirar o nosso cavalinho da chuva, etc, etc. Que consequentemente nos leva até o nosso amigo novamente. Só que dessa vez está nos vendendo pizza e dizendo que está tendo poucos clientes. Que os tempos estão ficando difíceis e que talvez as pessoas só tenham perdido, né, o gosto por pizza. E que talvez seja a hora dele fechar a loja de uma vez por todas. Inclusive é interessante pontuar aqui que desde o começo do jogo até esse momento, a gente já passou por muitas mortes e execuções das mais variadas, e a gente já viu as coisas mais absurdas já cometidas pelo Jacket, e enfim, tudo isso já começa a nos refletir nesses encontros com o nosso recepcionista. Já que no começo tudo era mais tranquilo, né, a gente falava e tal, e agora, tipo, cada vez mais quando ele fala com a gente, ele tá mais pessimista, falando que as coisas estão meio perigosas, que as coisas estão meio estranhas. Como se tudo isso estivesse interligado de alguma forma. Pois bem, mais um dia com o telefonema e mais vítimas para fazermos, só que dessa vez ao descermos as escadas do apartamento, temos uma faxineira que tem uma carinha meio creepy, meio estranha, ela fica meio estranha quando a gente passa por ela, sem dizer uma palavra. Depois desse encontro estranho, e ao matarmos todo mundo do primeiro andar do local estipulado, quando a gente sobe pro segundo andar, a gente tem a opção de pular pela janela e nos esgueirar pela lateral do prédio. Se não fosse, no meio do caminho, por um outro faxineiro nos olhando estranho e sabendo da nossa presença, e mesmo assim ele não tá nem aí, ele só tá com um sorrisinho sinistro ali. Terminamos nosso serviço ali naquele local, mas com um pé atrás quanto a esses faxineiros estranhos aí. Até que vamos dessa vez numa locadora de VHS para nos encontrar com o nosso recepcionista. E ele acaba nos dando nossas primeiras fortes indicações do que realmente está acontecendo nesse jogo. Ele diz que ele ouviu alguns rumores de um amigo dele que é da polícia, que há por aí um grupo de mascarados que saem por aí matando russos. Que é pra gente guardar segredo e pra gente tomar cuidado. Esse discurso se assemelha bastante, né, com o que a gente faz basicamente ao longo do jogo. E também ele acaba nos dando a informação de que nós, aparentemente, não somos os únicos, né, que fazemos essa prática, digamos assim. Terminada a conversa e recebida a próxima ligação, vamos para um endereço do qual é bem semelhante aos outros que já passamos. Não fosse pelo fato de, após termos terminado o nosso serviço, numa sala do lugar, o telefone tocar, dizendo que houve uma mudança de planos, para nós irmos para um outro endereço a partir de agora, demonstrando que quem é que for que nos liga está observando atentamente o que a gente está fazendo. Vamos imediatamente com o carro para o nosso novo destino e de cara percebemos que é um tipo de telefonia. E que todos os funcionários foram mortos. Que por sinal não são os russos que a gente está acostumado de encontrar. E chegando na sala principal, a gente se depara com o primeiro boss do jogo. Um motoqueiro de jaqueta rosa estilosa mexendo num computador, que ao chegarmos dentro da sala, ele já começa a jogar faca na gente.
falando pra nós que a gente é carne morta. Nesse boss, a gente precisa desviar das facas e quando ele estiver indefeso, indo pegar as facas de volta, a gente dá uma tacada de golfe que foi deixada ali do lado do lugar, até ele estar sangrando, irritado, dizendo que não pode terminar desse jeito, que ele estava tão próximo, até não deixarmos ele falar mais nada. Depois de explodir um cabeçote, nada melhor que um drink no bar do nosso recepcionista, que dessa vez está vazio, com ele nos dizendo que nós não parecemos muito animados, e que ele também não está muito feliz, que pode ser algo no ar, ou sei lá, que ele tem a sensação de que algo terrível aconteceu hoje à noite. Ele nos dá uma bebida, e ao pegá-la e entrarmos no carro, vamos para a nossa segunda reunião. Ah, então você voltou? Como você se sente? Está parecendo doente. Talvez você devesse procurar um médico? Eu te disse para não voltar aqui. Eu vejo que minha opinião sobre você não faz diferença. Se você insiste em voltar aqui, então eu devo ir embora. Pensou no que eu te perguntei da última vez? Eu não estou aqui para te dar nenhuma resposta. Perguntas são tudo que eu tenho a oferecer a alguém como você. Se não está se sentindo bem, talvez você devesse descansar um pouco. Algumas coisas funcionam melhor quando você não tenta demais. Não importando quem quer que você seja, carregar todo esse peso inevitavelmente leva ao colapso de tudo. A próxima vez que nos encontrarmos será a última. Eu consigo ver nos seus olhos. Antes que você vá, vou te deixar com 3 previsões. Alguém que você conhece não é quem você pensa que é. Logo menos alguém vai ser retirado de você. Em 21 de julho você acordará numa casa bem maior. Isso é tudo. Com essas previsões em mãos, vamos para uma espécie de baladinha dos russos fazer a limpa, que pra mim é uma das fases mais aesthetics do jogo inteiro. Não restando mais uma alma viva, ao chegar na lojinha do nosso recepcionista, nos deparamos com um corpo no chão, assemelhando-se bastante com o estado de que deixamos o motoqueiro a meter uma paulada na cabeça dele. Até que ao falarmos com o recepcionista, ele nos diz que precisa dizer algo. Ele diz que nada disso está realmente acontecendo e nos dá um exemplo, mostrando o corpo do motoqueiro ao lado dele, mesmo praticamente sem cabeça, se mexendo e tentando falar. Ele continua dizendo que isso que a gente viu não aconteceu de verdade e, para não restar dúvida, ele nos diz que vai demonstrar. Então, com umas interferências na tela, o corpo que estava lá só some e aparece ao lado no banheiro da loja um careca na pia. E a partir daí é jogada no peito essa informação pra gente. Que eu mesmo já tinha dito que tinha minhas dúvidas, quanto a esses encontros com o recepcionista, mas agora não restando dúvidas que de fato esses encontros não são reais. Mais um local nos é passado, só que desta vez ao chegarmos próximo de eliminar todos os russos no segundo andar do lugar, o local é invadido com mira laser e policiais, que se encostarem na gente é morte instantânea, demonstrando que a polícia está tendo conhecimento nessa onda de massacres de russos. Ao chegarmos no encontro com o recepcionista de costume, nos deparamos na frente da loja com um russo com a mandíbula estourada, praticamente um cadáver em pé, dizendo que não gosta de estranhos por aqui, pedindo a confirmação do Parker, que é o nome do cachorro que também tá todo machucado do lado dele. E pra piorar, ao entrar na loja, vemos que nosso recepcionista está deitado sem vida ao lado de um careca de verde, igual aquele que vimos no banheiro da outra loja agora há pouco. Ele então nos pergunta o que a gente quer e que pra gente só meter o pé que ele tá fechando a loja. Agora aparentemente a violência está extrapolando, não só aos nossos encontros com os russos dos locais, mas também nos nossos encontros com o recepcionista, esse sendo o mais bizarro até agora. A partir daí, vamos para um endereço que, sendo sincero, é um dos mapas mais extensos do jogo até então, com os 3 andares, com inimigos e cachorros. E só amplifica mais pra mim aquela sensação de descarga de adrenalina quando terminamos de finalizar todo mundo, e a gente só anda por todo aquele lugar infestado de cadáveres. Daí então, nosso encontro dessa vez é na loja de VHS do recepcionista, que não é nem um pouco mais tranquila do que a última vez, já que o careca continua na recepção com um martelo na mão, tendo claramente usado no recepcionista. O careca então pergunta o que a gente tá olhando e que a gente parece familiar pra ele, que talvez nós tenhamos nos conhecido antes. E fica por isso.
A partir desse ponto da história e como as coisas estão andando, eu comecei a ter uma sensação ruim do que podia acontecer. Com aquelas previsões dadas pelo galinho na reunião e pelos encontros com o recepcionista terem se tornado bem macabros. E como o jogo não está nem um pouco afim de apaziguar a situação, ao irmos para o próximo local e estarmos a caminho de volta para o carro, perto da estrada somos surpreendidos por uma van, que entra do nada, me dando inclusive um puta susto quando eu fui atropelado pela primeira vez. Que dessa van começam a sair mais russos e alguns gangsters gordões pra cima da gente. Enquanto que de dentro da van alguém fica jogando molotovs, né, na gente. Sendo quase considerado pra mim como um segundo boss nesse momento. Já que é bem desafiador no jogo, né, ter a coordenação de desviar dos molotovs enquanto a gente se livra dos inimigos. Que ao terminar de eliminar todos eles, de dentro da van a gente vê o motorista saindo dela desistindo e dizendo que ganhamos. E como ganhamos? Como eu havia dito, o Jacket faz as eliminações das formas mais brutais com quem entra no caminho dele. Agora, estando no bar do recepcionista, vemos mais russos mortos-vivos num dos bancos do local de forma macabra. E o mesmo careca de verde das outras vezes dizendo que hoje só são os VIPs que entram e pra gente dar o fora. Mas talvez a sorte do Jacket seja com dias contados, já que depois disso tudo, quando a gente chega no apartamento dele, percebemos que alguém já havia entrado antes de nós. E que nossa companheira não teve um final bonito. Ao lado do nosso telefone está sentada uma figura estranha com máscara de rato, que quando nos vê, diz que finalmente chegamos, que ele estava nos esperando e para acabarmos logo com isso, nos dando um tiro fatal. A gente acaba ficando numa espécie de visão mística, né, e a gente vê nosso corpo sem vida no chão, com um galinho no sofá nos dizendo: Parece que só resta eu e você agora. Tenho certeza que a partir desse momento você já sabe que isso aqui não vai acabar bem. Logo você estará completamente sozinho. Mas está tudo bem. Antes de nos despedir, vou te contar um segredo. O que você fizer a partir daqui não tem nenhum propósito. Você nunca entenderá isso aqui por completo. E é tudo culpa sua. Agora é hora de você partir. Há uma cama quentinha ao lado da sala. E me parece que você poderia descansar um pouco. Vamos então para a sala ao lado para nos depararmos com o nosso corpo numa cama de hospital. Ei, doutor, quando esse otário vai acordar? Não tenho certeza, ele está em coma já há semanas. Mas ele vai acordar, certo? Esse cara é um suspeito primordial em um gigantesco caso. Olha, o que eu acho que você acha dá na mesma, não há certeza quando ele acordará. Apesar que eu posso dizer que provavelmente demorará um tempo. Ele ainda nem está completamente recuperado da cirurgia. Não tem nada que você possa fazer? Precisamos dele vivo, já que o pessoal não conseguiu salvar a namorada dele. Quer dizer, nós temos o Zé Ruela que atirou nele atrás das grades já. Mas aquele merdinha não nos diz uma palavra. E o que te faz pensar que esse cara vai? É isso mesmo que parece, meus amigos. Conseguimos sobreviver do tiro do ratão borrachudo e estamos com a cabeça toda mexida e zonza, já que o médico cita, né, que a gente precisou fazer uma cirurgia. Mas não há tempo a perder. A sede de sangue e vingança do Jacket por tudo isso ainda não foi saciada. Nós temos que fugir do hospital despistando dos médicos e dos guardas que estão nele, sem sermos vistos fugindo pela porta da frente. Para aí sim voltarmos para o apartamento com o nosso carro todo depredado e pichado bem na frente dele. E nosso apartamento visivelmente foi completamente vasculhado, né, pela polícia e deixado apodrecer por um tempo considerável. Apenas nos restando pegar nossa jaqueta de volta e irmos à delegacia, onde nosso assassino se encontra fechado, dentro de celas, longe de nós, mas não por muito tempo. Você só pode estar me zoando. Como você... Cara, olha só. Desculpa pela sua mina. Não foi nada pessoal. Eu sei que você veio até aqui, mas eu não tenho nenhuma resposta pra você. Caralho, isso doeu. Sabe, talvez nós dois não sejamos tão diferentes assim. Você também tem recebido esses telefonemas estranhos? Eu queria ter algo pra te dizer, mas não tenho.
A polícia deve saber mais sobre essa bagunça do que eu. Eles devem ter um arquivo do caso aqui em algum lugar. Eu te pediria pra poupar minha vida, mas... Você parece que já decidiu o que você vai fazer. Pegando o arquivo sobre o caso e o nosso assassino e o assassino da nossa garota não estando mais entre nós, chegou a hora de cobrarmos algumas respostas. Já chegamos no local dos arquivos apenas procurando uma coisa: o dono. Numa sala extravagante, vemos um maluco de terninho roxo, dizendo que não quer nenhum problema e que o cofre está aberto e podemos pegar o que quisermos, que ele não é o dono e que o dono não está aqui. Continuamos com nossa arma apontada para ele, até que ele finalmente desembucha, nos dizendo o endereço 114 NE, o lugar onde o dono disso tudo está. Ele então nos pede para por favor irmos embora sem o machucar. Mas nós não viemos para deixar testemunhas. Entramos então no clube luxuoso, tiramos a vida dos capangas da frente do lugar, subimos ao segundo andar e nos deparamos com um cabeludo, 2 felinos imensos e uma mulher ao lado dele. E quem nós temos aqui, hein? Você deve ser um dos otários matando meus homens. Não parece que você está aqui para conversar. Então por que não terminamos logo com isso? Pegamos então rápido um troféu à direita da sala e lidamos com os felinos. Deixa que eu acabo com ele. Temos então que jogar rapidamente o troféu na cara dela e impedimos ela de fugir do inevitável. Parece que só sou eu e você agora, não é mesmo? Nada mal. Estou impressionado. Me pergunto o que te deu essa sede de sangue. Nunca vi algo assim antes. Agora eu quero ver quem está por trás da máscara. Nesse momento, o cabeludo pega 2 metralhadoras ao seu lado e nós temos que pegar 2 facas deixadas ao chão, jogando nele quando ele está recarregando. Eu consigo ver pra onde isso aqui está indo. Vou te poupar do prazer. Alô? O que tá acontecendo aí embaixo? Eu tô tentando dormir. Tem alguém aí? Tá me ouvindo? Alô? Troca de telefones. Odeio esses troços. É chegado a hora de acabar com tudo isso. Terminar onde tudo isso aqui começou. Dar um fim nessa loucura coletiva. Ah, então é você que está causando todo esse barulho. O que você quer aqui? Na verdade, por que não pulamos os detalhes? Eu tenho feito tantas coisas terríveis. Nada parece importar mais, não é mesmo? Não vou a lugar algum, como você pode ver. Apenas vá em frente e faça o que você veio aqui fazer. E assim, o ciclo termina. A última bala é descarregada, o cigarro da vitória é acendido e tudo acaba. Ou será que não? Você pensa que sou estúpido? Hein?
Eu pareço estúpido pra você? Eu sei que você não está me contando tudo. Você me ajudou a entrar nessa bagunça. Me disse que seria irado, não disse? Mas eu estou absolutamente entediado. Chega pra mim, cara. Já deu. Eu quero sair dessa. E você vai me contar como. Esse jogo estúpido vai acabar agora, tá me ouvindo? Tá bom. Calma aí, cara. Você nem imagina o tamanho do problema no qual você está se metendo? Tem um cara que se esconde no O Dragão Azul. Um pequeno restaurante chinês no centro da cidade. Ele sabe mais do que eu. Só não mencione isso a ninguém, ok? Eu já estou praticamente morto de qualquer jeito. Sim, após o final do jogo, temos um epílogo, onde controlamos o motoqueiro da história principal, que foi o nosso primeiro boss. E pelo que podemos perceber, ele também está atrás de respostas, mais especificamente com quem ele deve falar para parar com tudo que ele está fazendo. Que pelo que nós vimos na fase que o encontramos, digamos que ele não é alguém muito tranquilo, não. Acho que ninguém é tranquilo nesse jogo. Pois então vamos para esse tal restaurante chinês que o cara de cicatriz no rosto nos disse, procurar o dono do local. E coincidentemente ou não, temos russos carecas no local também. Só que diferente do Jacket, que podemos variar a gameplay dele com armas de fogo, armas brancas, o nosso motoqueiro apenas usa um cutelo na mão e 3 facas arremessáveis como armas. E ele fala, né? Também diferente do Jacket, que não falou uma palavra durante toda a campanha. Bom, nosso alvo está numa sala, nos fundos do restaurante, ao lado de um computador, que é confrontado pelo motoqueiro, perguntando quem é que vem nos deixando essas mensagens estranhas no telefone. O Nerdolinha diz que vai nos dizer tudo que ele sabe, porém quem quer que sejam essas pessoas, eles usam técnicas para mascarar seus rastros, e que ele apenas os ajudou a organizar toda essa estação de telefonemas. Ele diz que precisaria hackear o sistema deles para conseguir rastreá-los e que também parece que eles têm algum tipo de agenda política por trás disso tudo. Terminado o interrogatório, dessa vez vamos na moto maneiríssima do nosso motoqueiro para seu apartamento Static. Nosso motoqueiro também recebe ligações suspeitas no seu apartamento, guiando para eliminar russos. O que obviamente ele vai e faz com maestria. Apenas para num segundo telefonema no seu apartamento, sermos direcionados para a mesma espécie de telefonia que o Jacket passou anteriormente. Só que dessa vez nós estamos pela ótica do motoqueiro e nós que temos que fazer o serviço sujo dele. Para então chegarmos no computador central do edifício e nos depararmos com uma Rua Norte 87, endereço que chamou a atenção do nosso motoqueiro, porém ele foi interrompido justamente pelo Jacket. Exatamente como na história que presenciamos, não fosse pelo fato de deitarmos o Jacket na facada e dar um fim nele. Significando à primeira vista que nos foi passado provavelmente de forma proposital esse endereço, já sabendo que quem nos faz os telefonemas também mandaria o Jacket atrás de nós, para se livrar de alguém que quer saber demais. Porém, nessa versão meio distorcida, dos acontecimentos, o nosso motoqueiro se saiu vitorioso, desse encontro. O que com toda certeza abre espaço para certas especulações e teorias. O que no momento ainda não vou me atentar a essas teorias, vamos primeiro para o desfecho real disso tudo. Já que chegando na entrada do endereço que encontramos, damos de cara com o rosto familiar do jogo, a faxineira do apartamento do Jacket. Com aquele mesmo sorrisinho macabro, bizarro que a gente já viu, que quando nos vê sai imediatamente para uma espécie de bunker no solo, um buraco na sala do lugar. E ao lado temos um computador que, ao usarmos, o motoqueiro diz que está protegido com senha e que não nos ajudará em muita coisa. Nós então descemos no buraco, dando de cara com um esgoto subterrâneo e os mesmos 2 faxineiros que vimos ao longo do jogo, rodeados de telefones. O que está acontecendo aqui? Estamos jogando um jogo, não estamos? E você é um dos nossos peões, não é mesmo? Acho que isso significa fim de jogo. Para quem vocês estão trabalhando? Pra ninguém. Somos independentes. Fizemos tudo isso por nós mesmos. Difícil de acreditar, né? Por que estão fazendo isso? Nós estávamos entediados, por isso. Por que precisaríamos justificar nossas ações? Você tem feito coisas muito piores que nós, certo? Além do mais, você sabe quanto dinheiro estamos fazendo? Então, tudo isso foi sem motivo? Se você diz. Se você não entende o porquê estamos fazendo isso, por que iríamos te contar? É isso, então. Você parece desapontado. O que você esperava? Acho que estamos de saco cheio de suas perguntas. É, hora de tomar uma decisão, esquisito.
Foi isso o tempo todo? 2 rebeldes faxineiros independentemente fomentando vários mascarados em assassinos em massa e ganhando rios de dinheiro com isso? Bom, as respostas parecem meio vagas. Enquanto eu estava me perguntando se de fato havia terminado tudo desse jeito, eu lembrei de uma coisa que já estava na minha frente há um bom tempo, só que eu não dei muita atenção. Já que no menu de pausa do jogo temos um menu de puzzle, ou seja, um quebra-cabeça para montar, aparentemente formado por várias letras. Obviamente eu fui procurar na internet, mas não é mais sobre isso, e então eu descobri que temos um final secreto, ou seja, um final verdadeiro, digamos assim. Essas letras do puzzle são encontradas pelas 16 primeiras fases do jogo com o Jacket, aparecendo sempre escondidinhas como quadradinhos roxos em determinados locais do mapa, uma por cada um. E com todas as letras coletadas, formando então uma palavra-chave correspondendo a I was born in the USA. Que nesse caso temos que inserir naquele mesmo computador que vimos na mesa na parte de cima do local que encontramos o esconderijo dos faxineiros. Nós usamos como um passe de mágica no computador e usamos o que descobrimos para confrontar os faxineiros. Então essa é a base de vocês, é? Infiltrando o inimigo? Esperto da parte de vocês. Você é o otário do telefone da noite passada? O que você quer? Olhei no computador de vocês lá em cima e pensei que deveríamos conversar um pouquinho sobre sua linha de trabalho. Você não sabe merda nenhuma. Nosso sistema é protegido com senha. Ninguém sabe a senha além da gente. I was born in the USA. Como caralhos você descobriu isso? Vamos dizer que eu usei um pequeno truque de mágica. Então deixa ver se eu entendi. Vocês são os nacionalistas cabeças de bagre que ameaçam seus membros para fazerem seu trabalhinho sujo. E toda essa operação é feita por apenas vocês dois? Pode ser dito dessa forma, mas gostaríamos de nos chamar de patriotas. Nos voluntariamos a conduzir esse pequeno experimento por nós mesmos. Mas te garanto que estamos apenas na ponta do iceberg. Estamos operando por todo o país. Como vocês fizeram funcionar todo esse esquema maluco? Maluco? O que você precisa entender é que Tudo o que precisa fazer para conseguir pessoas que façam o que você quer que elas façam é fazê-las pensar que haverá consequências se não fizerem. é um princípio que nossa sociedade é construída em cima. Então é ok ameaçar pessoas para matarem umas às outras. Acorda, irmão. Não vê que esse é um país em guerra? 50 Bênçãos é uma fundação para patriotas. Nossos membros seguem uma forma que eles dizem que eles estão prontos para morrer pela salvação da nossa nação. Você deve se lembrar disso. Você é um membro também, né? E vocês esperam derrubar a coalizão russo-americana usando métodos como esse? Ah, não se preocupe com isso. Teremos esse país de volta nos trilhos logo menos. Nos dê 5 anos e você verá do que somos capazes. Esse é apenas o primeiro passo. Você entenderá quando chegar o tempo. E temos algumas pessoas muito poderosas do nosso lado. Quer saber? Acho que eu já ouvi bastante agora. Não tenho nenhum interesse em política e vocês já me fizeram perder tempo suficiente. E dessa forma, acabando com os planos malucos desses dois, terminamos nossa jornada nessa história. Bom, reservei essa parte do vídeo para uma espécie de extra, onde eu quero usá-lo para deixar algumas opiniões minhas acerca de alguns pontos do jogo. Mas eu não quero me aprofundar 100% apenas na minha visão, já que o Hotline Miami é de fato um jogo subjetivo e, em alguns aspectos, ele cabe sim interpretações e, enfim, diversos tipos de visões sobre coisas no jogo. Eu deixo aqui explícito que eu ainda não joguei o Hotline Miami 2 enquanto eu estou fazendo esse vídeo, então se por acaso algo que eu falar for comprovado, ou explicado no segundo, eu peço perdão, já que eu tô só me baseando puramente no que eu vi no primeiro jogo. Bom, uma possível probabilidade dos acontecimentos do jogo pode ser que a perspectiva do Jacket dos fatos sejam todos verdade. Que ele de fato deu um fim no motoqueiro e foi nos chefes dos gangsters russos e realmente deu um fim em tudo e terminou que nem o primeiro final do jogo. Que ele foi justamente nos chefes russos, já que ele seguiu as pistas da polícia do caso, que não levam em conta o núcleo que o motoqueiro descobriu por conta própria lá dos faxineiros que estavam por trás das ligações.
que inclusive na própria história do motoqueiro pode ser um grande e se, né? E se o motoqueiro tivesse matado o Jacket, não morrido pelas mãos do Jacket, que foi mandado lá pra matar o motoqueiro? Como se fosse um e se ele tivesse saído vivo e o que ele encontraria, né? O que ele teria continuado no caminho até encontrar os responsáveis realmente por toda essa trama do jogo. A própria história do Jacket, próxima do final, dele saindo, né, do hospital e matando o assassino careca de máscara de rato e tendo sua vingança, indo atrás dos responsáveis russos, também pode ser um grande e se. Há uma possibilidade que de fato ele foi morto pelo rato naquela emboscada no apartamento dele, já que o próprio galinho diz que nunca veremos tudo isso aqui por completo. Pode ser uma possibilidade. Que ele ficou em coma e ficou pensando em todas essas coisas e criou os personagens na cabeça dele, né? E todo o resto ali foi só uma coisa da cabeça dele, pode ser. Minha interpretação do galinho, inclusive, é que ele, a cavalinha e a coruja podem ser justamente um reflexo dos personagens e personalidades que ele encontra no meio da sua jornada. Sendo o galinho uma representação própria do Jacket, dele mesmo. Do pior que há nele, já que o Jacket em si não externaliza o que ele sente pelas palavras, mas o galinho faz isso, inclusive depreciando e tendo um certo tipo de deboche com o Jacket, como se ele mesmo tem consciência de que suas ações não o tornam alguém bom. A cavalinha pode ser uma representação da namorada do Jacket, que ele faz no meio do jogo, e que normalmente diz coisas mais amenas, mais reconfortantes pra ele, sendo um refúgio, de certa forma, das outras duas personalidades mais opressivas com ele. Papel que provavelmente a própria namorada do Jacket tinha com ele. Já a vestimenta dos russos já entrega que a coruja é justamente o ódio, os inimigos dele. Aquilo que ele e o Jacket passa o jogo inteiro já nem vendo mais como pessoas, né? E sim apenas alvos pra eliminar. O que a gente vê, né, no final do jogo com os nacionalistas extremistas bizarros lá, que eles dizem com uma naturalidade assustadora, né? Eles propagam esse ódio contra os russos, que eles estão lá pra acabar com a nação estadunidense. Algo que faz com que pessoas como o Jacket, que não tem muito o que perder, né, sigam cegamente esse tipo de discurso inflamatório, alarmista. E uma das coisas que é bem interessante pontuar é que o Hotline Miami ele tem uma certa inspiração bem evidente no filme Drive de 2011. Um filme que eu pessoalmente adoro e que você se pá já viu algum meme em referência dele, já que muitos memes, né, tem muitos memes do filme do Ryan Gosling por algum motivo. Inclusive são proibidas pessoas que não gostam do Ryan Gosling nesse canal, é completamente proibido. Bom, o próprio Jacket, né, ele lembra, já que ele tem essa jaqueta marcante, lembra bastante o personagem do filme, que também usa uma jaqueta marcante. No momento do filme, o protagonista ele usa uma máscara, né, e lembra muito realmente o Hotline Miami nesse momento. E o personagem principal ele fala pouquíssimo, uma coisa que lembra bastante o Jacket, já que ele nem fala. O filme tem uma pegada meio neon em certos momentos, que enfim, entre outras coisas, mostra assim, uma inspiração grande do jogo pelo filme. Eu deixo aqui também alguns jogos que eu já vi por aí na Steam que tem um reconhecimento notório, que são inspirados, né, no estilo de gameplay do Hotline Miami e que valem bastante a pena conferir. Bom, é isso e muito obrigado.